estudo hoje, não é? Nós vamos estudar hoje sobre a pessoa do nosso Deus revelada no teu Santo Espírito, não é? Verteu 7. Então, com isso, nós vamos terminar o estudo da Trindade, na verdade, né? Nós estudamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas antes de estudarmos as pessoas da Trindade, como elas se revelam, nós estudamos o Deus Uno, né? Nós não temos três deuses, nem temos um Deus com três cabeças. Nós temos um Deus uno que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E em cada uma dessas revelações, ela é uma pessoa, uma personalidade e tem um trabalho a desempenhar. Então, nós vimos como o Pai se revela, vimos como o Filho se revelou como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E agora, hoje, nós vamos estudar o Espírito Santo. E alguém até aqui tem alguma dúvida sobre o que nós já estudamos? Quer algum esclarecimento? Quer compartilhar algum entendimento? Pelo menos não. Não, a dúvida que eu tinha era só a questão de... aqui em casa, uns mormons vinham aqui, né, fazer visita. E aí uma vez ele me perguntou assim, sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Se eu acreditava que Jesus era um só, ou se eu acreditava que Deus era um. E agora, nessa introdução, porque eu vim entender que a revelação, na verdade, não são três deuses. É um Deus se revelando, né? Exatamente. Em três, não é isso? Exatamente. Em três pessoas. Então, uma vez eu vi um pastor pregando e ele explicava a Trindade de uma maneira que ficou mais fácil de entender. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus nos revelou, e o que ele revelou, nós, pela ação do Espírito Santo em nossa mente, compreendemos. Mas existem outras coisas que não são reveladas. E o que não é revelado, não nos cabe inventar história para revelar, não é? Então, a Trindade é um mistério, mas nós acreditamos pela fé. E então, esse pastor, ele fez uma ilustração muito interessante. Pense, por exemplo, num castiçal. Todo mundo conhece o que é um castiçal, não é? O castiçal, ele é feito de algum material. Pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de estanho, pode ser de madeira, pode ser de porcelana, pode ser até de plástico, não é? Ele tem um material que o fez, que é o material, né, que tomou a forma. Então, esse material, vamos pegar um castiçal de ouro. O ouro representa Deus. A forma como esse ouro tomou do castiçal representa o Deus Filho, Jesus Cristo. E a luz que dele emana é o Espírito Santo. Aí não tem três em um? Não é uma unidade? Não é? Então, assim, Deus é a essência, é a substância. Jesus tomou a forma de homem, veio para nos resgatar, veio na forma de homem e verdadeiro Deus, porque perfeito, sem pecado, não pecou, não é? Nos comprou por um alto preço, que foi o derramamento do seu sangue, e o Espírito Santo que ele envia como consolador, e nosso também instrutor, é essa luz. Tá certo?
Então, assim, dá para a gente ter uma ideia da viabilidade de ser 3 em 1. A unidade triuna. Unidade triuna. Tá bom? Então, Jorge, tudo certo? Certo? Tudo certo. Então, só recapitulando, nós estamos estudando a declaração doutrinária da nossa denominação, que é batista. Não, nós estamos compreendendo onde se fundamentam as doutrinas que nós praticamos, que essa doutrina ela nasce nas Escrituras Sagradas, que as Escrituras Sagradas elas são inerrantes, elas não precisam de atualização nem de acréscimo, não é? Ela é a perfeita palavra de Deus revelada a homens separados, homens idôneos que registraram e que foram pregadas ao longo do tempo e chegaram até nós. E fala sobre Deus como único Deus, um único Deus, vivo, verdadeiro, que ele é espiritual e é pessoal, se revela em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é eterno, ele não foi criado, mas ele é a causa primeira de todas as coisas. Tudo por ele foi criado e tudo é por ele mantido. Tá certo? Ele tem o controle de todas as coisas e tem a unidade na Trindade. E aí passamos a estudar essa Trindade. Estudamos o caráter, a pessoa e as características de Deus Pai como Criador, como estabelecer um plano para salvar o homem perdido. Estudamos que ele escolheu um povo primogênito para isso, que foi o povo de Israel, e que em Cristo ele unifica judeus e gentios, porque naquela época quem não era judeu era considerado gentio, então nós seríamos gentios, né? Ele unifica em Jesus Cristo, ele unifica. Deus Filho, Jesus Cristo, ele vem gerado pelo Espírito Santo, né? Ele nasce como verdadeiro homem, ele cresce, ele prega e revela o evangelho da salvação, as boas novas da salvação, e ele nos resgata com o seu sangue redentor. E hoje nós vamos estudar o Espírito Santo, tá certo? Vamos fazer aquele mesmo esquema da leitura, porque eu acho que é a melhor forma de fazermos, dada a situação que nós nos encontramos, né? Não presencial. Então, a melhor maneira de compreendermos é através da leitura, e essa leitura dialogada. Vamos, então, começar essa leitura. As cópias desse estudo estão à disposição, não sei se todos tiveram a oportunidade de pegar, mas está à disposição lá na recepção da igreja. Então, quem tiver interesse, é interessante ter essa cópia dessa declaração, porque, na verdade, ela nos conduz a uma revisão geral de todas as doutrinas básicas. Vocês vão perceber que a fundamentação dessa declaração doutrinária, ela é a declaração também da doutrina básica bíblica. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos agora para o estudo de Deus Espírito Santo. Quem tem a cópia que possa fazer a leitura? Vamos fazer a leitura geral de conhecimento e, em seguida, nós vamos lendo ponto a ponto e interpretando à luz da Bíblia. Quem gostaria de começar a leitura? Eu leio. Então, Caixinho, vamos lá? Vamos. O Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas, quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular.
quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final. Habita no crente, guia-o em toda a verdade. Capacita-o a obedecer à vontade de Deus. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da Igreja do mundo. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Amém. 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 Está muito claro, né? Graças a Deus que eles conseguiram colocar numa linguagem bastante acessível à compreensão. Mas, Ana, ainda assim, nós vamos fazer aquela confrontação. Eu vou Ana, dar sempre, hein? posso fazer uma pergunta antes de você iniciar aí? Sim, Baseado no... quando, na leitura, quando Ana fala... Jorge está falando. estou ouvindo. Deixa eu fechar a porta. Fala de características, né? Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes e que muitos foram tomados, mas houve, eu penso assim, que houve também aqueles que estavam ali e não foram tomados pelo Espírito Santo, e na saída, por exemplo, na questão das igrejas que foram criadas, de ter verdadeiramente o Espírito, de homens que saíram e pregaram o Evangelho com o Espírito Santo, e outros as igrejas que foram formadas por homens que, na verdade, não tinham o Espírito Santo. Observe esse fenômeno que ele diz aqui foi singular, só aconteceu aquela vez, e é o cumprimento da profecia feita pelo próprio Jesus, quando ele, depois de ressuscitado, passado 40 dias com os seus discípulos, ensinando as últimas coisas, antes de ascender aos céus, ele disse que enviaria o Consolador, e que era preciso que ele fosse para que o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, viesse, e que ele iria revelar a todos eles o pecado, a justiça e o juízo. Quem recebe o Espírito Santo de maneira singular naquele evento de Pentecostes são os discípulos, são os 12 discípulos. Certo. Porque já tinha sido substituído o que foi o filho da perdição, foi para a perdição, e então eles é que recebem o Espírito Santo e eles saem pregando. E ali mesmo a gente vê o fenômeno que aconteceu com Pedro. Pedro pregou e as pessoas que ali estavam entendiam e ouviam em sua própria língua. Então, eles disseram, não é aquele não é o Galileu? Então, como que os galileus não eram pessoas letradas, os letrados eram os fariseus, os saduceus, e ele não era uma pessoa letrada, ele era um pescador, todo mundo conhecia. E, no entanto, ele estava falando, e os que ouviam, cada um ouvia a sua língua, como se ele fosse um poliglota, ele estivesse falando ali em várias línguas. Então, aquele foi um momento especial, e naquele dia 3.000 almas se converteram, ouviram, compreenderam e se converteram. Eles 12 saem pregando e vão fundando igrejas. Agora, no meio da igreja, tem aqueles que se converteram, que eram chamados de gentios, e esses gentios eram de diversas localidades. Tinham gregos, tinham romanos, tinham egípcios, tinham de outras regiões que me fugiu agora
mais etíopes e tudo mais. Tinha essas pessoas, e principalmente os gregos, por terem uma filosofia, né, por praticarem o politeísmo, acreditar em vários deuses, etc., eles não entendiam como um Deus poderia estar no corpo humano, porque eles tinham por certo que a matéria era corrompida e não poderia abrigar um Espírito Santo, né? E aí eles criam o gnosticismo, dizendo que Jesus Cristo recebeu o Espírito no batismo, mas que depois esse Espírito saiu e no momento ali da crucificação não estava o Espírito Santo com ele. Tá certo? Então, eles queriam pregar uma outra doutrina, assim como os judeus convertidos queriam trazer as práticas judaizantes para o cristianismo. E que aí Paulo tem ali um entrevero com Pedro, e ele, sendo levantado por Deus para ser o pregador aos gentios, ele prega ali a unificação, não mais gentios e judeus, mas só um corpo em Cristo. Esclareceu para você? Foi, eu confundi o recebimento do Espírito. Eu achava que... Não, esse fenômeno é singular e aconteceu com os discípulos. Certo? Aconteceu com os discípulos. E o Espírito Santo desce como línguas de fogo. Ou seja, era algo que ardia e que eles tinham que fazer, que eles tinham que falar. Eles saíram e falaram, independente de sua vida estava sendo posta em risco ou não. O preço do discipulado eles pagaram. E foram eles que receberam o Espírito Santo ali para pregar. Pentecostes é uma festa que existe, todo mundo sabe, não é? Você sabe, Jorge, o significado de Pentecostes? O Pentecostes foi esse fenômeno que aconteceu, não? Não. É uma festa? Porque assim, existem várias festas no calendário judaico. A Páscoa, tem as principais, né? A Páscoa, tabernáculos, primícias. E essa festa, denominada Pentecostes, era a festa da colheita. Eles celebravam a colheita. Então, eles se reuniam no templo em Jerusalém. Então, todas as tribos vinham das suas regiões para Jerusalém. E lá, reunidos, eles iam agradecer a Deus, Yahvé, a Deus, a colheita. Tá certo? Então, nessa festa, onde estavam reunidos ali, naquele lugar, em Jerusalém, pessoas vindas de todas as regiões e das diversas tribos, com as suas formas de falar. Nessa festa... se deu na festa de Pentecostes. De Pentecostes. Aí, a descida do Pentecostes não significa a descida do Espírito Santo. Pentecostes é a festa que eles estavam comemorando as colheitas. E aí, nessa festa, por estarem todos ali reunidos, Jesus, quando sobe aos céus, ele não manda que os seus discípulos fiquem em Jerusalém até que desça sobre ele o Espírito Santo. Isso. Não é isso? Estão lembrados? É isso que ele diz, né? A gente vai lá para Mateus, a gente vai ver isso, e vai ver nos outros também evangelhos, que Jesus ascende aos céus e manda que eles fiquem ali até que desça o Espírito Santo, o Consolador. Então, neste dia, se cumpriu a profecia da descida do Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo não é Pentecostes. Pentecostes é a festa neste dia de Pentecostes, neste dia desta celebração das colheitas, desce sobre os discípulos o Espírito Santo de Deus para pregar ali. E aí eles pregam, eles ouvem nas suas línguas, e a conversão ali é grande, e eles saem a pregar. A partir daí é que eles saem fazendo as pregações. Certo? Certo. Pronto. Então, vamos retomar a leitura. Vamos ler aqui. No primeiro período aqui, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho,
Lembre da ilustração do candelabro? Um com o Pai e o Filho é pessoa divina. Então, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um ar, ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele é uma pessoa divina. E como pessoa divina, ela é completa. Ele tem um caráter, tem uma personalidade e tem uma função, um trabalho a exercer. Tá certo? Perfeito. Até aí tudo certo? Vamos ver, então, o que está dito em Lucas. Vamos aqui em Lucas, no capítulo 4, versículos 19. Eu queria que uma pessoa abrisse em Lucas 4, 19, 18 e outra em João, para a gente fazer a leitura mais rápida. Outra pessoa vai abrir em João, capítulo 4, versículo 24. E outra pessoa vai abrir em Mateus, capítulo... Não, é isso mesmo. Vamos Lucas ler Mateus, hein? Lucas 4. 4:24. Olha, Lucas. Quem vai ler Lucas? Quem quer ler Lucas? Eu. Eu é Jorge. Jorge vai abrir em Lucas 4, versículos 19 e 18. Quem vai ler João? Eu posso ler João. João, capítulo 4, versículo 24. 4:24. E quem vai ler Mateus? Quem vai ler Mateus? Eu leio. Então, Mateus Mateus 28, hein? Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Tá? Vamos começar com Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 19 e 18. 28 é. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vocês perceberam o que está dito aí? Aí está revelado o quê? Quem pode comentar isso para mim? Eu não entendi, não. Não leu, não entendi. Não. A finalidade do Espírito Santo, cada um. Sim. Está dito o quê? O Espírito Santo está sobre mim, porque ele ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Sim. Quem está Para libertar os declarando isso? oprimidos e proclamando da Quem está proclamando isso? Quem está revelando as funções do Espírito Santo? Quem? Jesus. Deus. Jesus. Deus, na forma de quê? Jesus Cristo, do Filho. Deus? De Jesus. Deus Filho. Sim, Jesus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Filho. Deus Filho. Deus Filho. O Deus Filho, Jesus Cristo, está revelando que o Espírito Santo está sobre ele. Está sobre ele. Jesus é que está... Pelo que nós estamos, vamos alinhar o pensamento. Alinha o pensamento aqui comigo. Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, tá certo? E aí eu falei que a pessoa, ela tem uma personalidade, ela tem um caráter e ela tem uma função, um trabalho a realizar. Entendi. Então, a personalidade é a maneira como a pessoa se apresenta. O caráter são os valores que ela tem e ela professa, né? E o comportamento dela, o trabalho, a função que ele faz. Então, nós vimos que vimos o caráter de Deus, vimos que Deus, ele se revela em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estudamos o Pai, já estudamos o Filho. Agora estamos estudando o Espírito Santo. Quem está falando do Espírito Santo, quem está revelando aos seus discípulos o Espírito Santo é o próprio Deus Filho. É o próprio Jesus. Então, ele está dizendo o quê desta pessoa? Ele está dizendo que essa pessoa está sobre mim.
Esse sobre em mim não está revelando uma hierarquia. Ele está sobre mim, ele está em mim, ele está me conduzindo, pelo que me ungiu. O que é ungir? Dá poder. Abençoar. Espera aí, não poder. entendi. É o quê? Abençoar, Ungir, dar poder. ungir é como assim, eu vou fazer um esfregaço numa pessoa para que parte de mim fique nela. Tá certo? Então, com que propósito? Com que finalidade? É evangelizar os... Ô, Ana, eu posso dizer, no caso aqui, pois que me ungiu, eu posso dizer que ele pode ser assim interpretado como ele está cheio do Espírito? Revestido, cheio. Revestido do Espírito. Então, Jesus aqui estava revestido do Espírito. Quando ele diz, me ungiu. Me ungiu, me revestiu, me ungiu. Para quê? Nele, com que finalidade? Vamos acompanhando a leitura. Com que finalidade? Para que ele possa levar o evangelho. Para evangelizar. Aqui está, me ungiu para evangelizar. Evangelizar é o quê? O que é que significa evangelizar? Levar a palavra, né? As boas novas. Exatamente. Evangelizar é levar a palavra do evangelho. É a revelação. A quem? Aos pobres. Aos pobres. Mas aqui, quando está se falando de pobre, não está se falando de categoria social. Está falando que tem mais do que isso, está falando pobre de espírito. Tá certo? Enviou-me para proclamar. O que é proclamar? Espalhar. Falar para todos. Espalhar, proclamar. O que? Falar sobre o que? O evangelho. Libertação. Sim, mas com que finalidade? Para libertar aos cativos. Cativos de quê? Satanás estava preso ao pecado. O pecado, cativo do pecado, presa de Satanás. E restaurar. O que significa restaurar? Renascer. Refazer. Refazer ao estado original. Isso. Então, eu tenho um objeto que quebrou, eu vou restaurar para torná-lo ao estado que ele tinha antes de ter sido quebrado. Tá certo? Sim. Então, era para restaurar, para restauração. Aí, aqui é uma restauração específica. Para a restauração da vista aos cegos. Então, aqueles que não estão vendo, não é só a cegueira física, mas é a cegueira espiritual, porque eles não estavam vendo, ou embora estivessem vendo, não estavam enxergando, para pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo pecado? Pelo pecado, oprimido por Satanás. Uhum. Aí no 19 tem assim, e apregoar. Apregoar é o que apregoar? Pregar. Fazer anunciar. Apregoar. Apregoar é quando eu chego na praça e faço um pregão. Eu falo em voz alta para todas as pessoas ouvirem. Tá certo? Estabelecer. O ano aceitável do Senhor. Por quê? O ano aceitável do Senhor, porque a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos enviaria o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, não é? Para apregoar a libertação aos cativos do pecado, tá certo? Então, essa profecia está aqui cumprida. E aí, essa é a função do Espírito Santo, né? Entendi. Tá certo? Agora vamos ver o que está lá em João. João 4, 24, João isso? 4, 24. Que diz, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pronto, então aqui
reforçando a característica do Espírito Santo. Ele é um Espírito, e é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é no Espírito que nós adoramos a Deus na sua unidade triuna. Não é através de manifestações, de rituais, não é? Mas em espírito e verdade, em oração, e as nossas ações, elas serão consequências, né, da nossa fé, da nossa adoração e da nossa vida espiritual. Então, essa vida espiritual, ela não é uma vida secreta, ela se manifesta no mundo físico através das nossas ações, do nosso comportamento, dos nossos princípios e valores que passam a integrar a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa maneira de estar no mundo. Por isso, nós não podemos dizer que há um cristão sem que haja nesse cristão transformação de vida. Porque nosso caráter é transformado, ele é modificado. Vamos ver agora o que está em Mateus 28, 19. Nós já sabemos mais ou menos, né? Porque nós sempre repetimos no 28, do 19, do 18 ao 20, né? Posso ler? Pode. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá certo? Então, aí é outra coisa importante que nós temos que ter clareza. Quando nós somos batizados, nós somos selados pelo Espírito Santo, e o nosso batismo é completo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não há, aqui não diz que há necessidade de que se fale línguas para ser batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, ele nos unge, ele já faz habitação em nós, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Redentor e Salvador. Então, falar línguas é um outro estágio, é uma outra situação. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi dito pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Uhum. Aí vamos continuar a leitura. É o Espírito da verdade. Eu acho que aqui já está claro, a gente pode seguir para adiantar mais, não é? Ele é o Espírito da verdade. É ele que nos revela a verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Observe que aqui também me parece que está claro, né, que em Gênesis nós vemos claramente ali que a atuação da unidade triuna, como também na criação do homem, quando ali está dito, façamos nós, indica um colegiado, indica, né, uma pluralidade. Então, o Espírito Santo, algumas pessoas, quando tomam consciência do que aconteceu em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, tem uma tendência a imaginar que o Espírito Santo desceu naquele momento. Mas o Espírito Santo já atuou desde a criação. A unidade triuna esteve presente em toda a criação. A unidade triuna esteve presente também no Antigo Testamento, né? Quando Moisés recebe o chamado, quando em várias situações ali no Antigo Testamento, a gente vê a manifestação do Espírito Santo. Então, tirem da cabeça qualquer ideia, porventura, de que o Espírito Santo começou a sua atividade a partir daquele momento singular em que desceu sobre os discípulos, os apóstolos de Cristo. Ali foi um momento especial, mas o Espírito Santo já atuou, e atuou com a
a unidade triuna em todo momento do Antigo Testamento. Tá certo? Ana? Débora. Quem? Débora. Oi, Débora. Cheguei atrasada. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Bom dia. Assim, eu entendo que o Espírito Santo, ele sempre agiu desde o início de tudo. Mas aí, então, quando é o sentido? Qual é o sentido quando Jesus fala para os discípulos que ele enviaria o Espírito e não deixaria eles órfãos, né? Que ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador. Assim, qual é a diferença, assim? Porque eu sei que o Espírito Santo está desde a fundação do mundo, e ele age desde o momento em que Adão, por exemplo, ele tem a consciência do pecado dele, o Espírito Santo já está agindo ali. Mas então, assim, por que Jesus fala, eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador? Assim, qual que é o sentido? Só para entender. Para entender melhor. O sentido é que o Espírito Santo está ali em todos os momentos, atuando na criação do mundo e em todas as atividades que foram prenúncios do momento culminante com a vinda de Cristo e o seu Calvário, não é? Então, tudo os profetas, todas as coisas que aconteceram, era como se fosse, vamos dizer assim, a ilustração daquilo que ia acontecer no ápice, a vinda do Filho do Homem em forma humana para ser um verdadeiro homem, sem pecado, cumprir a lei e os profetas e derramar o seu sangue, pagar o preço no mundo espiritual. Tá certo? Aí, quando Jesus termina de cumprir esse plano que já foi traçado desde a eternidade, ele ascende aos céus, então ele envia o Espírito Santo agora para fazer morada dentro do homem. E esse homem convertido e batizado, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Quando Jesus se batiza, por exemplo, lá em João, a gente vê logo no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos ali João Batista batizando Jesus. E João Batista diz que ele é que precisava ser batizado, porque o batismo era para o arrependimento dos pecados. Mas Jesus, ele diz que importa que ele seja batizado. O batismo de Jesus ali, sendo ele perfeito, é para legitimar aqueles que foram batizados com água. E a partir dali, o batismo agora é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Então, o Espírito Santo agora, ele não paira sobre nós, agora ele está dentro de nós. Nós que confessamos Jesus como nosso Redentor e Salvador. E aí é ele que vai agir em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo as transformações em nossa vida à medida que nós interagimos com ele e permitimos que ele haja em nós. Entendeu? Sim. Então, Ana, no momento então, esse fenômeno que acontece, esse é o fenômeno que acontece em Pentecostes. Pentecostes, o Espírito Santo desce e esse esfregaço do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo nos discípulos, então, transformam ele em proclamadores da palavra, e não só proclamadores, mas eles têm suas vidas transformadas radicalmente. Então, você veja como Pedro é transformado radicalmente, como Paulo é transformado radicalmente, e eles passam a pregar a palavra. Diga, Jorge. Então, no momento da glória, ele é como se ele estabelecesse, ele diz assim, agora o não vai mais parar, ele vai fazer, né? É isso? É porque a sua fala ficou cortada, eu não entendi direito o que você falou. Você podia repetir, por favor, Jorge? Ele fala da glória dele.
ele fala da glória. Que não, quando ele diz assim que não vai deixar sozinho, então ele está estabelecendo que o Espírito Santo não vai mais pairar, vai fazer morada. Vai fazer morada em cada um deles e em todos, neles e em todos, como eles confessarem Jesus como o único e suficiente Redentor, Salvador e Senhor, porque muitas vezes a gente quer a salvação e a redenção, mas esquece que somos servos e que Ele é nosso Senhor. Então, e Senhor das nossas vidas. Então, isso implica em obediência, transformação de caráter, transformação de vida e cumprimento de tarefa. Certo? Certo? Certo. Jorge? Respondeu Sim, a sua pergunta? Eu respondi, acho que minha internet está... Tá ruim, tá cortando, eu não estou ouvindo você direito. Minha internet está... Podemos prosseguir? Sim. Sim. Pronto, então aí vamos agora ao terceiro período. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Vamos a Lucas, no versículo 12, e no capítulo 12, versículo 12. Lucas 12, 12. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Porque o Espírito Santo, tá ligado? Tá. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Ali, você quer fazer algum comentário sobre isso? Que você acabou de ler? Diga aí. O Espírito Santo veio para nos ensinar e naquela mesma hora nós podemos já estar preparados para poder falar, seria isso? Exatamente. Aqui, Jesus está falando algumas coisas para os seus discípulos e está falando principalmente do fermento dos fariseus, né? Daqueles equívocos todos que os fariseus cometiam com os seus rituais, né? A sua ritualística. E então ele passa a admoestar, ele passa a alertar e a ensinar. Então, no versículo 12, ele está dizendo assim, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Significa que, quando nós vamos em missão, pregar o Evangelho, falar do Evangelho para alguém, na verdade, nós temos que ir debaixo de oração, para que aquilo que a gente transmita àquelas pessoas faça um efeito em sua vida, tem que vir do Espírito Santo. Por isso que não somos nós que convencemos as pessoas a se converterem. Quando nós fazemos esse esforço de nós mesmos, a gente pode fazer até um discurso muito bonito, demonstrar muito conhecimento da palavra, a pessoa pode até ficar impressionada, puxa, como ele ou ela sabe tanto assim, mas não surte efeito, muito menos efeito duradouro na vida da pessoa. Porque nós só podemos fazer a evangelização e o discipulado em parceria com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai convencer aquele coração endurecido, o pecado, a justiça e o juízo. É ele que vai quebrantar aquele coração. Então, nós podemos orar intercessoriamente. Quando nós estamos estudando sobre discipulado, vocês estão lembrados de que por várias vezes nós pedimos que vocês selecionassem 5 nomes, que orassem por eles, para que depois de orar, então fosse conversar, convidasse para orar junto, perguntar se tem algum pedido de oração, para que o Espírito Santo vá intercessoriamente atuando naquela pessoa. Tá certo? Mas, mais adiante, nós vamos estudar um ponto muito interessante, que é a respeito se Deus escolheu aqueles que Ele quer ou não, entendeu? A gente vai ver que tem algumas doutrinas de algumas denominações que falam sobre eleição e predestinação. Nós vamos estudar mais aprofundado sobre isso. Mas, por agora, é importante
a gente ter claro que o texto está nos passando, o texto bíblico, é de que a obra é de Deus, nós somos a igreja dele. Por que somos a igreja dele? Porque o Espírito Santo faz morada em nós no momento da nossa conversão. Se essa conversão não foi meramente emocional, se ela foi uma conversão realmente, e se a partir daí nós buscamos em oração conhecer a palavra, nós vamos conhecendo a verdade, essa verdade vai nos modificando o caráter, a personalidade, e nós vamos sendo regenerados, ou seja, tornado uma nova geração em Cristo, geração essa agora de filhos adotados pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, entendeu? E o Espírito Santo vai trazendo. Então, muitas vezes, não sei se você já tiver essa experiência, que quando você está fazendo um estudo e que, de repente, você vai falando coisas que é como se fosse saindo da sua boca e que você fica assim, meu Deus, é isso, meu Deus, só meu Deus, esse meu Deus é adoração, Senhor. E aí você descobre que você está compreendendo aquilo que antes era obscuro, que você não entendia. Ou que aquilo parecia simples e que, na verdade, tinha uma profundidade que agora você conseguiu ver o que significava. Já aconteceu isso com vocês? Se ainda não aconteceu, fique alerta porque vai acontecer. Então, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você não precisa falar língua, você não precisa sacudir, você não precisa desmaiar, você não precisa cair, não precisa nada. O Espírito Santo é suave e amoroso. Ele é cuidadoso. E o Espírito Santo não necessariamente precisa tocar em nosso coração a gente já transformado, né? Às vezes, mesmo a gente sem saber nada, ele está ali incomodando. Eu falo isso porque... Exato, já. Você falando aí, eu me lembrei que a vontade de buscar a igreja veio assim, não do nada, mas assim, eu vou para a igreja amanhã. Uma coisa assim, que hoje eu sei que foi o Espírito Santo, né? Mas naquele momento é como se fosse uma vontade minha. E que surgiu assim do nada. Mas foi uma decisão assim, que eu cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, amanhã eu vou para a igreja. E aí, automaticamente, ela disse, eu vou também. E aí foi todo mundo. Então, eu não conhecia nada, não tinha, assim, ideia do que significava realmente a palavra de Deus, o que era Jesus. Enfim, e aí fomos. E hoje, você falando essas coisas em relação ao Espírito Santo, a gente não precisa estar já transformado, aceitado a salvação, para que o Espírito trabalhe em nós, né? Para que o Espírito nos incomode. Porque eu observo o seguinte, Jaque, você pode não ter dito que você estava convertida, mas Deus, na sua presciência, ele sabia o que estava em seu coração e o seu desejo. Entendeu? E então, conhecendo o seu coração e o seu desejo, essa vontade foi ficando incontida. Você não conteve, você podia ter vontade. Quantas vezes tem vontade? Eu estou com vontade, mas não estou com preguiça. Isso. Mas não, você não resistiu, você foi. E em você indo, a sua família foi com você. Então, assim, que poder você sozinha teria de convencer a sua família toda aí com você na mesma época? Tem que ser um poder maior que vem do Espírito, né? O Espírito de Deus atuando no seu grupo familiar e conduzindo, entendeu? Então, é isso. Viu, Ana? Raimundo? E em cima do que você está falando, eu creio que muitas vezes isso aí pode não acontecer nem do nada. Às vezes é evidência que vem acontecendo, antecedendo aquele momento ali, né? Você se voltando para Deus, ouve uma palavra, você se assimila, né? Aquela semente começou. Quando o Jaque tomou essa atitude aí, a semente já tinha sido plantada ali, muitas vezes até involuntária, né? A gente vai quebrantando. Sim, mas foi, porque eu resumi, Raimundo. Não, eu estou falando por mim também, a experiência que acontece com a gente, né? E observe, Raimundo, assim, em cima do que você está falando, quando eu falei da presciência de Deus, é que nesse momento
ela certamente disse: eu já fiz tudo que eu podia fazer, agora só Deus. Perfeito. Foi isso mesmo. Aí Vai ser. você Agora deixa abre comigo. porque Deixa comigo. porque nessa hora que nós abrimos o espaço para que Deus atue em nossa vida, porque Deus não nos fez fantoches, sabe? Ele não fica sentado no seu trono com uma porção de cordinhas balançando assim, ó, dos bonequinhos aqui, ou se divertindo como se a gente fosse um formigueiro e estivesse Isso. andando para lá e para cá e ele rindo das coisas que estão acontecendo. Oh, que bobinho! Oh, não. Deus quer entrar em nossa vida porque ele bate delicadamente. Esse bater delicadamente são as oportunidades que nós temos de ouvir a palavra, de ouvir um hino, de ouvir algo que nos chama. Mas muitas vezes nossos ouvidos estão tão tarefados com outras coisas que a gente não dá crédito a esse chamado. Esse chamado é delicado. Eles que estão à porta e bato. Então, eu não invado, eu peço permissão para entrar. Na medida que a gente permite que ele entre, aí ele atua. Né? Então, assim, você deve ter organizado a sua vida, planejado as suas coisas, e todas aquelas coisas que você organizou e você planejou, elas não trouxeram a serenidade, a tranquilidade e a paz que você precisava. Então, naquele momento, você diz: eu vou buscar em Deus agora. O que está faltando? Eu ir para Deus. E aí, naquela hora, ele pode agir na sua vida. Então, é esse agir. É o que muitas pessoas resistem sem perceber que essa resistência é colocar Deus fora dos seus planos. Tem que estar ali dentro dos planos, em todas as coisas. Vamos lá? Que hora é essa, gente? A gente vai estudando e vai esquecendo da hora. 9h46. 9h46. Raimundo, por favor, você controla aí essa hora? Isso. Para a gente não passar, porque agora não podemos esquecer que o culto é presencial, né? E aí... Bom, então nós lemos aqui o quarto período, não foi? Já lemos o quarto período. No dia de Pentecostes, em cumprindo o final da profecia, já lemos isso, não foi? E das formas quanto a descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quanto os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o Espírito Santo se manifestou de maneira singular. Singular significa o quê? Única, não é? Só de maneira única. E quanto os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse batismo no Espírito Santo, ele tem a função de fazer com que o indivíduo batizado passe a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por exemplo, a nossa igreja, quando as pessoas fazem a sua profissão de fé, vão à frente, frequentam a classe, aprendem as primeiras doutrinas básicas e aprende sobre batismo, se decide por se batizar, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e também, no nosso caso, ele passa a fazer parte da igreja local como membro. Então, ele deixa de ser apenas um visitante ou um congregado e passa a fazer parte da membresia da igreja. Aqui, naquele momento singular do Pentecostes, não está falando que o batismo do Espírito Santo seja falar línguas estranhas. Aqui está falando que eles passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá certo? Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos, grifem aí, todos os que creem em Cristo. Estão entendendo por que eu estou dizendo grifem? Porque existe uma doutrina que acredita que o batismo do Espírito Santo só acontece. Então, quando o indivíduo desce as águas, ele é batizado em nome do Pai e do Filho. E que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ou o chamado batismo de fogo, só acontece quando o indivíduo fala línguas. Aqui está dito isso,
Vamos ver se a Bíblia diz assim? Vamos lá? Vamos abrir aqui em Atos, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 5, e vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Vamos aqui para Atos. Débora gostaria de ler esse texto? Sim. Atos, capítulo 1, versículo 5, e o outro é? O capítulo 2, em Atos também 2, versículo de 1 a 4. De 1 a 4. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí, capítulo 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por favor, Débora, leia mais adiante aí, o dom de línguas, no versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. É isso? Continue. Tá. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Está vendo? Aí, obrigada, querida. Obrigada. Vocês estão observando aqui sobre o dom de línguas? É como se fosse uma tradução simultânea, né, Ana? Eles falavam na língua deles, outros já ouviam na língua. Exatamente. Observem o seguinte. Observe que... Licença aí, Ana, só um segundo. Então, essa coisa, hoje em dia, de algumas pessoas, alguns cristãos, algumas igrejas falar em língua, eu compreendo, diga se eu estou errada, porque aquelas pessoas, cada uma falaram na sua própria língua. Não eram línguas estranhas, própria língua de cada um. Porque hoje, eu já fui em uma igreja convidada para esse culto e pessoas falam coisas que não compreendem. Então, não é na língua da pessoa. Acho que essa coisa de falar é meio complicado, porque eu entendo que no Pentecostes, cada um falou a sua língua original. É isso aí? Observe. Aqui, na descida do Espírito Santo, em Lucas, ou aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, está sendo descrito um fenômeno singular que aconteceu naquele dia. Os discípulos estavam em Jerusalém, eles estavam numa casa, e aí, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, porque o Espírito Santo, muitas vezes, é descrito como vento, né? Com pneuma, como vento. Ele desceu e apareceu sobre os discípulos como línguas de fogo, né? Sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Mas, quando ele vem relatando o que é o dom de línguas, ele diz assim, a partir do versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Que voz? A voz que estava sobre os discípulos. E aí essa multidão afluiu para ali, não é?
cadê? Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? Ou seja, aqui está descrevendo que esse dom de língua, eles estavam entendendo na sua língua. Quando nós vamos estudar sobre os dons do Espírito, e que Deus distribui, o Espírito Santo de Deus distribui na igreja dons e talentos, e aí quando ele se refere ao dom de línguas, que era o dom de orar na língua dos anjos, que é necessário que tenha alguém que interprete para que todos sejam ministrados. Se isso não acontecer, a pessoa que está com o dom do Espírito fique calado, porque é só para ele. Tá certo? Então, o que a gente está vendo hoje? O que nós estamos vendo hoje é uma mercantilização que chega ao ponto de ter curso para falar em línguas. Para falar em línguas. E as pessoas começam a dizer uma porção de coisas inaudíveis, incompreensíveis, e não traduzem para dizer que são muito espirituais e que estão falando a língua dos anjos. Eu tenho as minhas reservas, entendeu? Porque eu prefiro ficar com o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz aqui que eles receberam o dom de falar, entendeu? Ele falou em línguas, mas cada um entendia na sua língua. Ninguém ficou ali sem saber o que ele estava dizendo. Então, sobre o dom de língua, eles entendiam na sua própria língua. E de falar, o Espírito Santo deu a eles o dom de falar. Tá certo? E o dom especial de língua que nos é dito quando vem ao ensinamento de que o Espírito Santo distribui no corpo da igreja dons e talentos, tem o dom da profecia, tem o dom da fala, tem o dom de ensino, tem o dom de cura, tem o dom de orar e tem também o dom de falar. Mas, falando línguas dos anjos, tenha alguém para interpretar. Se não houver isso, então fique calado. O resto é espetáculo. E a própria passagem fala que foi um evento único, né, Ana? Um evento singular, foi único. Em toda singular, a Bíblia, foi em toda um a momento Bíblia singular. Só aconteceu neste momento, né? Naquele momento específico. Isso. Cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Então, hoje, se acontecer, a gente tem que desconfiar, né? Quer dizer, se alguém chegar não. falando... Se alguém chegar e dizer que essa situação está acontecendo, a gente tem que desconfiar, né? Com certeza. E vocês podem observar que ele repete sempre o mesmo som. Nosso querido pastor Epímaco. Pastor Epímaco está conosco? Tá, temos duas visitas ilustres aqui, pastor Epímaco e Rosália, também está ali quietinha. Pastor Epímaco quer falar. Maravilha! Tá aí. Pastor Epímaco quer falar? Que maravilha! Sejam bem-vindos, queridos. Essa questão de Atos 2, eu gostei porque a ênfase ali é a universalidade do evangelho. Antes que os apóstolos fossem para o mundo chegou ali em Jerusalém. Ali o texto diz que havia mais de 16 nações representadas ali, né? Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia. Então, não havia tempo para os apóstolos entrarem num cursinho intensivo de línguas. Então, o que o Espírito Santo fez? Capacitou de forma miraculosa, não sei se na fala ou na audição das pessoas, e aí cada um entendia na sua própria língua. Então, uma mensagem assim, da universalidade do Evangelho. O Evangelho era para todos. Aí, quando cada um foi para a sua casa, foi levando a mensagem, né? Então, isso mostra aquilo que a irmã falou muito bem, que o Espírito Santo nos capacita para nós darmos um testemunho
claro a respeito de Jesus. Cada um ali entendeu tudo. Pentecostes não foi confusão, não foi Babel. Cada um entendia na sua própria língua. E eu acho que esse texto, que é o mais fácil, é descritivo, deve jogar luz lá na carta aos Coríntios 14, que fala do dom de línguas ali em Corinto. Né? Então, a passagem mais fácil joga a luz na mais difícil. Agora, sobre essa palavra de Jaqueline, para nós desconfiarmos, é o seguinte: eu conheço cristãos muito piedosos, inclusive na minha família, que eu conheço bem a vida e dão um testemunho assim de crente e que crê em línguas. Então, mas isso, por mais piedosos que sejam, não quer dizer que estejam com a verdade, né? Importa o enquadramento bíblico do assunto. Agora, então, se não é... Aí a gente pergunta, então, mas como que nós vamos nos relacionar com essas pessoas, então? Na maior paz. O problema é quando a gente começa a julgar um ao outro. Ah, você precisa crescer espiritualmente para falar línguas, ou línguas estranhas, né? Ou então aquele que fala línguas estranhas, a gente vai chegar, isso não é de Deus, isso é... Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo quer nos dividir. Eu, por exemplo, eu me relaciono... Eu tinha uma irmã que ela, pastor, posso orar em línguas? Eu dizia... Pode, irmã. Eu só não dizia amém porque eu não entendi. A gente só diz amém quando entende a oração. Amém quer dizer, eu concordo. Mas aí ela orava numa boa e a gente continuava a amizade, continuávamos evangelizando. Quer dizer, para que eu vou me dividir, entendeu? Por questões doutrinárias. Então, essa posição é muito importante. Perfeito. Pastor, que maravilha ter o senhor conosco aqui essa manhã, que coisa boa, enriquecedora para o nosso estudo. Muito obrigada, viu, pastor? Volte sempre, 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 viu? Eu não estou aqui, eu só vejo 4 pessoas, porque eu estou no celular. Rosália também está aí, Joana. Hein? Rosália também está aqui com a gente. Minha querida titia Rosália, que estava com saudade, eu quero saber se eu preciso pedir para ela ser trazida de volta. Isso. Ou se ela já está aqui. Mas, pastor, muito oportuna a sua fala, pastor, o seu esclarecimento, porque a gente precisa estar muito atenta que Satanás ele é muito astuto. E, muitas vezes, ele utiliza até o que nós podemos imaginar ser as nossas virtudes para nos confrontar com os irmãos e sermos objetos de divisão, como o senhor bem falou. E nós precisamos ter a nossa convicção fundada na palavra, não precisamos ser xiitas e nem Maria, mas com as outras. Precisamos ter a nossa firmeza e nos relacionar com tranquilidade com as pessoas, sabendo discernir a verdade que a palavra nos diz, né? Porque é ali que é a nossa fonte de fé e a nossa prática de vida também. Agora, eu não sei que horas estamos, já estamos às 10? 10h03. 10h03. Então, irmãos, nós vamos parar o nosso estudo por aqui e vamos concluir na próxima semana, porque nós precisamos orar em agradecimento e também nos prepararmos para o culto que se segue, a fim de que a gente não se atrase, porque aqui a gente não tem só que subir escada, né? Verdade. E ir para o culto, nós precisamos acessar o culto. Então, eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus pelo nosso estudo desta manhã, pela vida dos nossos irmãos, pela vida do pastor Epímaco, da nossa querida irmã Rosália. E eu gostaria de convidar 3 pessoas nessa hora para que fizessem 3 orações. Primeira oração, agradecendo a Deus pelo estudo e pedindo a direção do Espírito Santo para que nós possamos continuar nele, compreendendo a mensagem de maneira completa. Quero pedir, assim, o segundo pedido de oração é para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir especificamente a diretoria da igreja na reunião que nós vamos ter amanhã, onde nós vamos nos debruçar sobre uma sugestão de organização da igreja, a organização estrutural da igreja. Então, eu quero um pedido de oração especial e que os irmãos coloquem cotidianamente
esse pedido direcionado ao Pai, para que o Espírito Santo esteja na mente, nas mentes e corações dos integrantes da direção executiva da igreja, para que possa realmente ali organizar a maneira de atuarmos no próximo ano, na pós-pandemia e tudo mais. Esse é o segundo pedido. E o terceiro pedido de oração, eu quero pedir pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias da igreja, para que o Espírito Santo esteja ali ministrando em cada coração, mantendo a unidade familiar que tem sofrido algumas avarias nesse tempo. Então, eu gostaria de 3 pessoas nesse instante para fazer essas orações. Eu oro pelo primeiro tema, Ana. Pelo estudo. Pronto, então nossa irmã Débora vai orar pelo primeiro tema, que é sobre a diretoria executiva da igreja e o planejamento. Sobre diretoria é a segunda. Sobre o agradecimento do nosso estudo de hoje. Exato, desculpe, exatamente. O segundo, que é a diretoria. Quem vai orar pela diretoria? Eu oro, Ana. Raimundo. Raimundo. E o terceiro, pelas famílias? Eu. Zaide. Eu queria saber, Zaide. Eu só queria saber, porque no começo ficou definido, não foi? Tá certo. Então, oremos, por favor, Débora. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta manhã, por este dia que o Senhor renovou sobre nós as tuas misericórdias e podemos estar aqui em tranquilidade, aprendendo da tua palavra, sendo iluminados pelo teu Santo Espírito, Deus, para caminharmos cada vez mais na tua verdade, Pai. Obrigada pelo ensino de Ana, pela vida de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando com a tua presença, nos dando sabedoria em tudo o que tivermos que fazer, que seja feito de acordo com aquilo que o Senhor já nos explicou através da tua palavra, Pai. Obrigada, Pai, continue conosco, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, graças a Deus. Meu Deus, em concordância com tudo aquilo que foi dito pela nossa irmã Débora, Pai, e ainda em tua presença, coloco também diante do Senhor, meu Pai, a direção lá da nossa igreja, da nossa congregação. Que o Senhor venha dirigir, meu Pai, tudo aquilo que vai ser abordado ali, pois tu sabes, meu Pai, das nossas limitações. E por mais bem preparados e intencionados que nós estejamos, meu Pai, nós somos propensos a cometer erros e falhas. Mas que teu Santo Espírito esteja ali, meu Pai, dirigindo ali a direção das pessoas que foram colocadas ali pelo Senhor. Porque a tua palavra diz que nenhuma autoridade ela pode ocupar espaço se não for segundo a vontade do Senhor. O Senhor as colocou ali, que o Senhor venha capacitar, que as decisões que venham ser tomadas ali, elas venham ser sustentadas pelo Senhor, Pai, e que nós venhamos colher bons frutos. Todos nós, membros da tua igreja ali, que estejamos ali unidos nesse propósito, Pai. Por isso, capacita cada um de nós, a cada uma das pessoas que vão estar ali, dirigindo ali nas suas ações, nas suas decisões. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agora? Isso. Pai adorado, exaltado por tudo que faz, Pai de misericórdias, fonte de toda graça. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Mas também nós queremos, Senhor, te pedir por nossas famílias, por todas as famílias, meu Pai. Pois tu és o Criador, tu és quem nos criou, quem formou as famílias, meu Pai. Que nós continuamos no teu caminho, porque a nossa fonte vem do Senhor, a nossa força vem de ti. Porque nós somos dependentes, e quanto mais dependemos do Senhor, meu Pai, mais nós somos agraciados. O Senhor colocou a família para que nós possamos ser unidos, Senhor, para que nós possamos, os pais, educar seus filhos na tua palavra, no teu caminho. Por isso, o Senhor tem nos dado essa graça.
Que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor nos ensine cada dia, meu Pai, a buscá-lo. Que nos ensine a ser fortes para suportarmos todas essas adversidades, essas mudanças que estão querendo colocar em todas as famílias. Que o Senhor, meu Pai, seja com essas pessoas da lei, que eles tentem pensar que, acima de tudo, é o Senhor, e que eles não têm essa força para querer que nós sejamos de forma que eles assim desejam. Que essas crianças que estão hoje aqui, que serão homens ou mulheres no futuro, Senhor, possam ter o discernimento através do Teu Espírito Santo, do Teu Santo Espírito, Senhor. Que eles saibam como eles têm que proceder, como eles devem ser os pais do futuro, porque nós somos, como eu falei antes, dependentes de Ti, meu Pai. Se o Senhor não estiver com todos nós, com todas essas crianças que crescem nesse mundo, Senhor, que veem tudo que a gente, adulto, possa discernir, passar para eles, eles não terão um futuro na Tua graça e na Tua presença. E nós queremos, neste momento, Pai, mais uma vez, que o Senhor coloque os nossos pedidos, os nossos clamores, Senhor, na Tua taça de ouro, que lá estão todos guardados. Nós te agradecemos, Pai, e continuamos exaltando o Teu nome, através do Teu Santo Espírito, que nos fortalece a cada dia. Nós te pedimos que seja com cada um de nós hoje, cada um que está presente, todos que somos pais e mães de família, que nós continuemos nas nossas orações em favor, Pai, dessas crianças, em favor das famílias. É o que eu te peço, meu Pai, no Teu santo nome, e te agradeço. Amém. 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 Queridos, que Deus abençoe cada um dos irmãos e estenda essas bênçãos aos seus familiares. Vamos agora para o culto e que a palavra fale ao nosso coração naquilo que nós estivermos mais precisando. Seja esclarecimento, seja aprofundamento da fé, enfim, que ela venha atender a uma necessidade nossa. E, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo, firmes e fortes aqui. E durante a semana, vamos ligar para os irmãos que não estão aqui presentes hoje, saber como é que eles estão, o que é que aconteceu, tá certo? Então, saudade. Vamos para o culto, que está na hora. Boa semana para todos. Deus abençoe a todos. Da semana, vamos nos falando, Já, se Deus quiser. Boa semana, gente. Pastor Epima, que Deus continue abençoando. Rosália. Débora. Pastor Epima, obrigada. Volte sempre. Obrigada, nós todos. Rosália, Rosália. Deus abençoe. Benção, viu? Uma benção. Amém. Amém. Tchau, Gerson. Tchau, Jaque. Tchau, tchau. Jaquinha, Gerson, Zaide, Tchau, Flávia, querido. Eliane, Até daqui a pouco. Tchau. Jorge. Até sábado, viu? Sábado. Até sábado, se Deus quiser. Sábado, estamos lá, Com pastor. certeza. Todo mundo estudando, viu? Durante a semana, para chegar lá afiado. Verdade. Deus abençoe a sua Obrigada. Amém. Obrigada, Raimundo. Beijo, Messias. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijo.